E aí, por exemplo, até algumas situações, tipo o caso do Alisson, Isso. que você tem que resolver. E até agora você não tem resolução nenhuma. Ah, falou-se muito do Vasco, não tem proposta. Alguns clubes procuraram. Tipo assim, aí pega a mão no telefone e fala, Alisson, e aí, como é que tá a situação? Ah, o salário do Alisson é tanto, o empréstimo tem que pagar, o São Paulo quer essa grana à vista, putz, muito obrigado, então, fica difícil aqui pra mim e tal. Então esbarra em muita coisa. E o Alisson tá lá treinando. O que me falaram é que o Alisson tá treinando bem, tá motivado a sair, evidentemente, quer voltar a trabalhar, sabe que é muito difícil ele voltar a jogar pelo São Paulo por todas as questões, mas está buscando o espaço dele. E os empresários, né, trabalham muito para ele ter, de repente, uma oportunidade fora do Brasil, ou na Arábia ou na MLS. Que pode acontecer, porque é um mercado que está aberto ainda. Você falou do Vasco, eu conversei até com uma pessoa ontem que falou que não existe negociação em andamento com o Vasco. Não tem. Ele pode ter Assim, sido sugerido... todas as apurações, evidentemente. Ele pode ter sido sugerido nos bastidores, mas não tem negociação em andamento. Uma coisa é você pegar o telefone, uma coisa é o Admar pegar o telefone e ligar para o Rui Costa e falar assim, como é que tá a situação desse gajo aí? O Rui Costa responde e acabou. Mas isso não quer dizer que existe uma proposta, uma negociação aberta pelo Alisson. Não chegou nada ao Alisson sobre Vasco e uma transferência nesse momento. E só para passar a bola aqui do meu lado em relação ao Alisson, não custa reforçar a nossa informação, o Hernan e o Felipe falaram rapidamente sobre isso, foco total numa transferência para a Major League Soccer, para o futebol dos Estados Unidos. Até podem sim pintar sondagens, consultas, ofertas nos próximos dias do futebol brasileiro. Ele vai escutar naturalmente, mas a prioridade dele hoje é o futebol norte-americano, que abriu a janela recentemente. Não, essa é a prioridade. Tem gente aqui perguntando mesmo se existe uma rescisão ou não. O caso do Alisson, então, já está respondido pelo Bruno Andrade. O contrato do Alisson ele vai até o final de 2027, né? Renovou. São Paulo renovou com ele. Importante a gente falar aqui que o São Paulo está se movimentando muito, né? A direção de futebol, o Rui Costa, enfim, o presidente Macis, para a renovação do Marcos Antônio, que é uma prioridade, né? O Marcos Antônio, melhor jogador em campo ontem, vem se destacando e tudo. A gente trouxe aqui no Fala Fonte todo esse bastidor que o São Paulo está se movimentando para renovação de contrato do Marcos Antônio. Mas a notícia que eu quero trazer para vocês aqui é que o São Paulo avançou e avançou muito bem na renovação de contrato do Luciano. Opa! Está avançadíssima a renovação de contrato do Luciano. E a informação que eu obtive ontem no Morumbis é que só falta assinar. Então tá caminhado. Só falta assinar. Está encaminhada a renovação de contrato do Luciano. Sabe por quanto tempo? Mais uma temporada. Mais uma. Vai até quando o atual? O atual é até o final do ano. Até o final desse ano, então... O São Paulo sempre faz esse movimento do Luciano, né? Tipo, sempre mais um ano, não é tipo 3, 2 anos. É a cada temporada, parece, né? E o Luciano é um jogador muito importante, né? O São Paulo vê o Luciano como um cara que é importante demais dentro do grupo. É aquele cara chato, mas é um chato que cobra. É um chato que é importante pro grupo. É um cara que faz gols, é um cara que tá sempre no time e tá tendo resultado. É um cara que ou faz assistências ou é o cara que entrega gols importantes. Então o São Paulo já tinha chamado para essa conversa. Ele tinha possibilidades de sair para outros times e o São Paulo não queria esticar a corda. A gente deu essa informação de que o São Paulo não queria esticar a corda no sentido de esperar o meio do ano próximo dele assinar pré-contrato com outro clube e tal. Então o São Paulo correu, adiantou essas conversas e a informação que a gente tem é que ainda não está assinado. É importante a gente falar, não está assinado. O Luciano ainda não assinou a renovação, mas a conversa está muito bem encaminhada para ele assinar essa renovação. As ações quer mandar aí, Gabriel? E aí o Arnaldo e o Renan comentam? Então, boa, maravilha. Para a gente passar então, para quem está chegando agora também, né? Acho que era a informação mais importante dessa live. A gente trouxe essa apuração no site, né, Valentim? Que hoje o São Paulo, ele está assim, muito avançado por detalhes, dá para usar já esse termo encaminhado para contratar o meia Cauli do Bahia por empréstimo. Né? Então esse empréstimo aí está sendo costurado. Hoje teve um avanço bastante importante entre as partes. O Cauli já topou jogar no São Paulo e é algo que está sendo, costurado e vai começar
já nas próximas horas a troca de documentos, né? Pelo acordo inicial, São Paulo paga 500 mil euros ao Bahia, valor que gira em torno aí de 3 milhões de reais na cotação atual, e esse contrato tem uma cláusula, né, que pode prever uma obrigação de compra caso ele jogue 25 jogos por 45 minutos pelo São Paulo, ele será comprado por 2 milhões de euros, 12,13 milhões em 50% do seu passe, e aí tem mais gatilhos contratuais que podem ainda acionar bônus para o Bahia, né? Então, o fato, né, de forma mais enfim, simples, resumida, é então ali essa operação que deve girar em torno de 15,3 milhões de reais pelo ato do empréstimo e mais a compra, caso ele cumpra 25 jogos, que é algo que a gente espera que ele vá cumprir, né? Que é algo que é pelo menos a expectativa. 100% dos seus vencimentos pagos pelo São Paulo e as partes não assim, descartam incluir valores, né, que tem aberto entre Bahia e enfim, São Paulo pela compra do Nestor. E aí aquela explicação que trouxe antes o Arnaldo Ribeiro também, né, que para a compra do Nestor já tinha um valor, né, que foi abatido do Ferrarese, então vão sendo dívidas acumuladas, mas agora o Bahia tem algo a pagar pelo Nestor, e aí seria um valor abatido também, está sendo conversado isso, mas está por detalhes, então, de ser o novo jogador de São Paulo, o meia Cauli, de 30 anos. É que só um detalhe, né? O valor, se é abatido ou não, tanto faz, né? Ele vai entrar ali na conta e o jogador custou o que ele custou. Eu queria só fazer uma comparação. Quando eu ouvi, a gente tava conversando, né? Eu tava no Uber chegando aqui, o Gabriel, a gente tava conversando. E na hora que a gente tava colocando ali o que a gente tinha de informação, na hora me veio um estalo e eu lembrei da negociação do Nestor, porque vai ter ganho esportivo, ou seja, se o São Paulo nessa temporada conquistar algum título ou for muito bem em um campeonato, isso pode render um valor extra pro Bahia. No fim, ficou uma negociação muito similar à do Nestor para o Bahia. E eu peguei os números aqui só para fazer a comparação. Então, o São Paulo vai pagar 500 mil de entrada, né? 500 mil pela operação de euros. O Nestor, quando foi para o Bahia pagou 1,5 milhão de euros. 1,5 milhão de euros. Ou seja, 3 vezes menos. E agora o Bahia pagou 3,8 milhões de euros. Ou seja, ao todo, o Bahia pagou mais de 5 milhões de euros pelo Rodrigo Nestor. Só para fazer uma comparação aqui, lógico, tem a idade, etc. Mas eu vi muita gente falando do valor alto, aí eu dou a minha opinião. Não sei se é um valor tão alto. Acho que um camisa 10, assim, o São Paulo, o mercado brasileiro não está cheio de meio-campistas armadores. Eu achei um valor ok. Sendo muito honesto, se for de fato esse a ser oficializado. Eu queria saber de vocês dois, Renan e Arnaldo, o que vocês acharam da operação no geral? Mais uma vez, muito encaminhado, mas não está fechado, né? Então pode ser que alguma coisinha ou outra aí mude, mas a tendência é que isso role. 500 mil, entre aspas, de entrada, mais 2 milhões de cláusula de compra, Arnaldo. Cara, eu gosto muito do jogador. Eu acho que ele é um jogador que o elenco de São Paulo não tem com essas características, né? Acho que é um meia armador, mais meia atacante do que... Então ele pode jogar com o Marcos Antônio e pode jogar eventualmente no lugar do Marcos Antônio, quando o Marcos Antônio estiver sendo poupado, por exemplo, como a gente estava falando. Ele é um jogador que começou muito bem, ele tem um poder de finalização, ele é mais europeu do que brasileiro, né? Passou a maior parte da carreira dele na Europa. Começou muito bem no Bahia, Palmeiras chegou a tentar contratá-lo e depois ele caiu. Aí a ponderação para mim não é técnica, é uma questão de perfil emocional, né? A partir do momento que ele começou a errar e a torcida pegar, o Rogério tirar, ele foi perdendo a confiança. E acho que no São Paulo ele pode recobrar, mas o torcedor do São Paulo não deve esperar um jogador carnívoro e visceral, como o Danielzinho, como o Caleri, como o Luciano. Ele é um jogador frio, é um jogador técnico e frio. Então ele está mais, só pelo perfil psicológico, ele está mais para Oscar do que para o perfil de jogador. Porque o São Paulo tem muito jogador que eu amo. Eu amo o Enzo Dias, por exemplo. Eu gosto de jogador que se mata pela... Não é o caso. Não é definitivamente o caso. Mas ele é um jogador que tem refino técnico grande, bate muito bem na bola e é inteligente. E na posição, como você falou, Valentim, que não é simples achar jogador, cara, né? E eu acho que vale sim a tentativa. Entendo os valores. O São Paulo está negociando com o Grupo City, um clube que não está em dificuldades. E o São Paulo precisa fazer algum investimento no time de futebol. Isso não é feito há 18 meses. Né? Ainda mais para essa posição, né, Arnaldo? Para essa posição.
né? Para fim de comparação. Vai, pode falar. Não, eu só acho que se fechar com o Cauli, já preenche uma lacuna muito grande no elenco para a temporada, né? Eu acho que já ajuda bastante nessa simulação de formações e alternativas e rodízios que a gente tem feito aqui. Não, de efeito de comparação, né? O Alisson ia custar R$1,5 milhão, né? De reais, né? Metade disso aí. Então o Cauli, o dobro do valor do Alisson, que a gente já estava comentando aqui, que não vai ser utilizado pelo São Paulo, que parece. E aí, Renan, o que você achou da operação? Eu gosto possível muito... operação, né? Possível, né? Eu gosto muito do Cauli. Teve um jogo aqui contra o Corinthians, acho que no Brasileiro do ano retrasado. O Bahia enfiou 5 no Corinthians, aqui na arena do Corinthians, e, cara, esse cara jogou muita bola. Ele me impressionou, assim, eu gosto muito dele tecnicamente falando. O Arnaldo fez uma ponderação do ponto de vista psicológico, né? Do abatimento psicológico em situações difíceis. E eu coloco aqui também uma situação que é o pouco que eu conheço do Rogério. O Rogério não é de desistir de jogador, cara. E eu tenho alguma dúvida sobre a postura dele. O Rogério não é aquele cara de abrir mão, ainda mais de um jogador da qualidade do Cauli, né? E eu tenho assim, minhas dúvidas em relação à postura dele, profissional, de entrega. Isso é uma preocupação, mas tecnicamente falando, eu gosto muito dele, é uma posição que o São Paulo precisa muito. Se ele conseguir entregar o pouco que eu já vi ele fazendo aí no time do Bahia, eu acho que ele, como o Arnaldo falou, preenche ali um espaço que está vago há algum tempo, né? Há algum tempo, e um espaço muito grande do campo. Muito grande e muito importante de um time de futebol. Ontem, quando eu vi os 3 jogando juntos, né? Caleri, Luciano e Lucas, que há um ano atrás era um quarteto, né? Virou um trio. Era um quarteto, infelizmente não é mais um quarteto, pela questão de saúde do Oscar, e acho que ele pode preencher essa posição. Não estou dizendo que ele vai ser o Oscar, que ele tem a mesma qualidade do Oscar, mas tem bastante qualidade técnica. Fica a dúvida do ponto de vista emocional, psicológico e de postura também, porque o cara que tem uma postura muito correta, o cara que tem uma postura profissional, de não se abalar, o Rogério não abre mão desse tipo de jogador. Então, mas tecnicamente falando, é uma ótima contratação para mim. E aí, a informação que eu tinha, acho que o Gabriel também, que o Mito, né, gostava muito do Cauli. Então, assim, realmente, o posicionamento do Rogério aí na situação foi o que ajudou realmente o negócio a rolar. Outra coisa que rolou também... Bom, o Gabriel concorda, né? Estamos no mesmo barco. Sim, aí, né? Cara, fechado nessa, e acho que é uma contratação que ajuda muito por essa rotação, né? São Paulo iria precisar, e ele joga em, assim, múltiplas funções do meio para frente. Acho que esse tipo de jogador vai ser importante para a atual temporada, né? Você contrata talvez 2 em 1, né? Muitas vezes. Uhum. Agora tem mais uma. Luciano, perto de renovar contrato até 2028, com um belo asterisco aí. O contrato deve ter uma cláusula de renovação automática. O Renan tá fazendo as contas aí. Até 2029. Ou seja, pode ser um contrato, uma renovação de 3 anos, a partir do fim desse ano. Então, podemos ter Luciano em 2026, Luciano em 2027, Luciano em 2028, Luciano em 2029. Esse seria o molde conversado, 2 mais 1. Aí tem que ver, naturalmente, qual que é o molde, né? Qual que é a base contratual e da meta, que, inclusive, me dizem é o que ainda está em discussão. Mas queria ouvir de vocês também. Luciano até 2029, possivelmente. O que você acha, Arnaldo? Bom, vamos lá. Eu tenho paura de renovações longas. Aliás, a do Alisson era uma renovação longa, né? E a gente falava que você acha que o Alisson vai conseguir jogar, está jogando durante 4 anos? Eu tenho paura. Eu sei também, Renan, mais do que eu, que o jogador, nessa altura, ele luta por tempo de contrato, ele luta por tempo de sobrevivência. Se no Palmeiras é assim, por isso que o Everton foi para o Grêmio, certo? Vamos lembrar, né? Imagine no São Paulo, né? Então, assim, o fato, você vê como as coisas dos 3 jogadores mais talentosos, mais experientes do São Paulo encerrar o contrato no mesmo ano é um problemão. Até porque se você sinalizar com 3 anos, o outro vai querer 3 anos e o outro vai querer 3 anos. Tem um asterisco outro aí, Valentim. O Luciano nunca foi um dos jogadores mais bem pagos do São Paulo. A diferença dele para o Lucas e para o Calera é abissal.
Aliás, ele ganha menos que o Wendel. E aí tem uma situação. Eu acho que faz todo sentido começar o processo de renovação de contratos pelo Luciano. Mas aí vai chegar a hora do Lucas, vai chegar a hora do Caleri. E aí você vai ter o trio estendido até 2029, até 40 anos. Não dá, né, cara? E o Marcos Antônio também renovando, né? Com bela valorização salarial. Mas aí é outra história. O Flamengo pode vir e pagar 25 milhões de euros nele, sei lá. Esses jogadores, Lucas, Caleri e Luciano, não tem mercado. Eles são para consumo agora, né? Ganho esportivo, somente. Então, assim, para resumir essa minha enrolação e bromação, obviamente eu renovaria com o Luciano, não por tanto tempo. Talvez a minha oferta fosse 1 ano com prorrogação automática pelo 2º ano. Com um real reajuste. O Luciano merece ser um dos 3 maiores salários do São Paulo, coisa que ele nunca foi. Ele nunca foi. Né? Então, assim, ele está defasado em relação a todos os outros. Ele joga mais vezes do que os outros. Quase nunca está machucado. Exatamente, né? Então, assim, não era ele que ficou fora de um treino, ele jogou contra o Mirassol, contra o Primavera e jogou contra o Grêmio. E faz mais de 20 gols em todas as temporadas. Né? Exato. Ele merece uma valorização gigante. O Marcos Antônio está tendo pelo interesse de mercado. Ele merece pelo que ele fez pelo São Paulo, Luciano. Mas é muito tempo. É muito tempo. E você vai ficar amarrado. Né? Você vai ficar amarrado com ele e com a possível reivindicação dos outros 2, né? O Lucas, né? A entrevista do Lucas lá para o André, não, o Lucas já dá aquelas, realmente, eu quero ficar até encerrar a carreira, né, o Caleri é o capitão do time. Vai discutir os 3, assim, o envolvimento deles com o São Paulo? Não vai, mas não dá para ficar com os 3 até 2029. Na prática, não dá. Posso só fazer o advogado do diabo aqui da diretoria? O que uma fonte falou para mim, e eu até estava em cima disso, já até foi matéria, mas São Paulo escolheu antecipar o Luciano, como o Arnaldo trouxe, justamente porque acha que o Luciano ainda tem mercado. O Lucas e o Caleri, a avaliação interna é que nenhum dos 2 vai buscar uma proposta, nenhum dos 2 vai tentar forçar uma saída pensando numa valorização salarial, por exemplo, entende? Então, para o São Paulo, o lado do São Paulo é esse, mas a gente pode questionar, o Luciano tem mercado hoje, Renan? Cara, eu não vejo esse mercado todo pro Luciano, não. Só uma informação em cima disso também, Valentim, para passar. Ele teve sondagem de 2 clubes brasileiros e de um clube dos Emirados. E isso fez o São Paulo tentar correr. Essa foi a informação que eu tive, então, né, sobre o caso do Luciano. Vamos ser sinceros, em todas as últimas janelas, a gente sempre fala do Luciano recebendo sondagem de países árabes, enfim, sempre rola uma coisa assim, né? Mas nunca foi, né? Isso que eu ia falar, mas nunca de oficialização, né? Nunca foi. Eu não vejo o Luciano com esse mercado todo, não. Eu vejo ele muito importante para o time de São Paulo, mais de 100 gols, está sempre à disposição. Gosto muito do Luciano, só que eu acho muito tempo de contrato. Seria praticamente 3 anos mais 2. 2 anos mais 1. Isso. 2 mais 1, mais 3 anos de contrato. É muito tempo pela idade. 4 se contar esse, né, Renan? 4 se contar esse, mas esse já tem o contrato, né? Já é o contrato vigente, isso. Né? Mas eu não faria essa movimentação, não, pelo tempo. Agora, que o Arnaldo falou, 1 mais 1, com uma boa valorização, porque é merecido, né, do ponto de vista individual, sem grandes títulos, sem grandes conquistas coletivas, mas porque outros jogadores renovaram ali quando foi campeão, né, da Copa do Brasil e tal, né? Aí tem a valorização do título, né? Mas o Luciano é um cara que entrega aí esses 20 gols todo ano, está sempre à disposição. A renovação ele merece, só que... E eu entendo quando ele pede, quando ele quer um contrato longo. Provavelmente é o último contrato da vida dele. Né? Então eu entendo o lado do jogador, mas o nosso papel aqui é mais de entender o lado do clube, né? De querer o São Paulo cada vez mais saudável, cada vez mais correto, cada vez mais pagando em dia os jogadores. É isso tudo que tem que ser colocado na pauta também, né? E para mim é muito tempo esses 2 mais 1 aí. E aí, Gabriel? Então, eu tô nessa linha muito, assim, preocupado com a parte financeira e com os protagonistas. Fato é que nesse começo de ano, o trio tá sendo protagonista do São Paulo. Bom, né? Caleri, Lucas, Luciano, eles estão sendo importantes.
Acho que para, enfim, Luciano ali, né, principalmente por ter sondagem, é algo que o São Paulo tenta antecipar, a gente pode entender esse movimento, apesar de também não concordar com o tempo de contrato. Cara, poderia ser mais um. Mais né? um, então, poderia né? ser até o fim de 27, mais uma possibilidade ali de extensão até 28. Agora, os outros dois envolvidos, né, o Lucas e o Caleri, acho que o São Paulo pode esperar mais um tempo, porque os dois têm uma inconstância física na questão também. É isso, mas rapidamente, os dois vocês mudariam? Como é que vocês fariam se vocês fossem o Rui Costa? E qual que seria a operação que vocês colocariam na mesa? 1 mais 1 também para os dois? Lucas e Caleri? Lucas e Caleri. 1 mais 1. Também sim. Como é que é? Qual que é a sua sugestão, Gabriel? 1 mais 1 também. Ano de renovação, mais um em cima de metas. Porque eu acho, no final das contas, um modelo de proposta vai puxar do outro. Imagino eu, né? Agora, aliás, eu até falei para o Gabriel, Arnaldo, o 2027 do São Paulo vai ser um ano importante para vários jogadores, porque os que foram contratados agora, todos eles têm cláusula de renovação para 28 em 2027. Coronel, Dória, Lucas Ramon, todos eles. E o Luciano, possivelmente, também. Então, mas daí esses que chegaram mais recentemente, o modelo é mais adequado, né? É quase como se fosse, tipo... Que é o mais atual, né? Mostre, jogue, justifique, né? O do Cédric foi isso, só que deram 3 anos para um cara de mais de 30 anos. É isso que não faz sentido. Então, sabe, esse tempo longo para cara... A gente vê o futebol mundial hoje, os principais times do mundo, a média de idade é de 25 anos. A média, você pega o Chelsea, que foi campeão mundial, o PSG, que foi campeão da Champions, o Arsenal, inclusive, está jogando, vai jogar daqui a pouco, está jogando já. As contratações de mais longo prazo são jogadores de 20 até 23 anos. 28 para cima, os caras não renovam 4, 5 anos, não. Então, o time do São Paulo, a gente está vivendo esse momento que ontem o time jogou bem e tal, com esses 3 jogadores especificamente, que são mais velhos, mas a gente tem que pensar na formação do elenco para os próximos anos, porque se você renova com esses 3 jogadores por 3 anos, você perde espaço de procurar atacante jovem no mercado. Exato. Não tem como mais. Certo ou não, Arnaldo? Não tem como você contratar mais jogador jovem, sendo que são 3 caros. Tem o André, tem o Rian, né, que daqui a pouco estão voltando, mas são 3 jogadores muito caros na sua folha salarial. Acabou a possibilidade de você deixar o time mais jovem, com mais energia, né, Arnaldo? Aquele termo, né, com mais saúde, né? Com mais saúde, né? Então. Fechou, gente. Favoritismo, então, favoritômetro, aliás, né? Favoritômetro para domingo. Eu acho que não dá para cravar ainda, mas eu acho que a gente já pode ter uma indicação que o São Paulo vai sim com um time forte, não vai poupar muito não para o jogo de domingo. Isso posto. Arnaldo Ribeiro, favoritômetro para São Paulo e Ponte Preta, domingo às 20h30. Horário também ingrato, hein? Pelo amor de Deus. Para o jogador é melhor, é à noite, né? Pegar à tarde, solão, né? Eu acho melhor. Agora, assim... Não, Arnaldo, peraí, você está equivocado. Domingo de carnaval? Domingo de carnaval, Arnaldo. Se joga às 4 ganha o jogo, os caras vão direto para Sapucaí, pô. Classificado ainda, né? Pro AMB aqui, pô. Bom, mas daí, pelo menos todos os times de São Paulo estão presos no mesmo horário, né? Então não vai ter, né? A rodada toda. Bom, cara, eu morro de medo do São Paulo contra times mais fracos. Acho que o envolvimento é muito menor. Morro de medo. Acho que são os piores jogos. Então eu espero sempre o São Paulo bem contra os principais times. Posto isso, o favoritismo é gigante. Eu acho que é 80%. Né? E não pode ter outro resultado que não ganhar. Simplesmente isso. Não dá para ter. Não é aceitável. Então vou botar 80% com a precaução que me é peculiar, porque senão teria que dar a totalidade do favoritismo. Então, calma aí, pela sua analogia, é bom o São Paulo ter um time fraco, então, porque sempre que pega um time mais fraco, o São Paulo vai mal. Não, porque normalmente contra o time mais fraco ele se enfraquece e inclusive se mobiliza menos. Essa é a questão para mim. Motivação é diferente. Perfeito. E aí, Renan, favoritômetro? Bom, se for o time que eu escalei, 70-30. Cauteloso. Não, mas acho que tá bom do Renan, pro time que ele escalou. O time que eu escalei, 70-30. O time titular do São Paulo,
Pô, 90-10, vou colocar 10 para os caras para não esculachar, né? Mas é assim, infinitamente melhor. Time completamente desmobilizado. Cara, não tem comparação nenhuma. Fecha o caixão aí, Gabriel. Bom, se for que o time é titular 98-2, e se for com um time alternativo, 60-40. Tá vendo, rapaz? Você viu a diferença do time titular pro reserva? Ela é bruta. Eu também não 38, confio muito no 38 time pontos, alternativo, né? Arnaldo. Eu tenho esse mesmo temor. Putz, Oremos por Ferreirinha essa noite. Mas, ó, se o Ferreirinho e o Wendel fizeram um grande jogo, cara, eu vou passar por aí, eu que não gosto de carnaval. Vou eu, direto. Vou aqui pro AMB. Próximo favorito tem que ser de 0 a 1000, que aí dá para quebrar mais ainda. Pessoal, valeu, viu? A galera gostou do 98-2 aqui. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos semana que vem, quinta-feira, depois de um bom feriado, né? Vamos ver se o São Paulo vai estar... Qual que vai ser o status do São Paulo no Campeonato Paulista. Mas valeu, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado pela companhia. 5 jogos invictos. Seguimos firme aqui também. Gabriel Sá, Arnaldo Ribeiro, Renan Teixeira, Valentim Furlan. Beijo a todos. Bom fim de semana, bom carnaval. Divirtam-se com muita responsabilidade. Voltamos aqui quinta-feira que vem. Valeu, Patrick, também, nosso produtor. Abraço. Valeu.